Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia de festa da Natividade de Nossa Senhora. Que alegria podemos hoje celebrar o nascimento dela, naquele dia em que Joaquim e Ana colocaram no mundo aquela que até hoje é a nossa eterna suplicante, o amor de Deus nas nossas vidas, a esposa que nós tanto necessitamos das nossas almas, da nossa igreja, das nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor. Hoje, celebrando o nascimento de Nossa Senhora, o Evangelho nos coloca justamente a situação em que Maria, ao casar-se com José, estava apenas naquele momento dos esponsais, em que é um noivado, né? A realidade seria mais tarde, para um ano depois. É o tempo justamente de angariar aí tempo, dinheiro e situações para o casamento. Acontece que nesse meio tempo, Maria engravida do Espírito Santo. Humanamente, é difícil de aceitar, porque nesta situação, ainda mais na cultura judaica, se nos dias de hoje é difícil, naquela época mais ainda, em que o patriarcalismo era o que comandava a cultura judaica. Sendo assim, Deus se utilizou desse homem, preparando-o para aceitar Maria e Jesus nas condições que o próprio Deus quis. Uma coisa interessante que a gente precisa notar é de que ele ficou sabendo, e o Evangelho diz que ele era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Nós somos frutos da Segunda Guerra Mundial e, desde lá para cá, tudo que se torna norma, lei, obediência, tudo é questionável, tudo é relativizado, e a forma que fizeram para descaracterizar as autoridades e as instituições fizeram com que agora eu não preciso obedecer mais. Agora eu não preciso seguir norma nenhuma. Eu sou a própria norma e eu vou questioná-la, e tudo tem que se adaptar a mim. E hoje nós temos um egocentrismo absoluto, grupal. Seja dentro de igreja, seja na sociedade, em todos os ambientes. Eu estou certo sempre. É aquela frasezinha que muitas vezes os comerciantes dizem: o cliente tem razão sempre. Razão do quê? Por quê? Como? Nós não podemos colocar de forma absoluta essas realidades. Ele pode ter razão, sim, em algumas coisas e situações. Outras são questionáveis, porque também existe o outro lado da moeda. Existe também uma pessoa e um ser humano que está ali. Então, o Evangelho, ele quer justamente nos mostrar com José que ele teve um comportamento muito discreto. Qual é o comum nos dias de hoje, por não gostarem de seguir as regras? Fazer a palavra que a gente utiliza geralmente, o barraco, né? Uma situação dessa, o José podia fazer um barraco com a Maria, falar para todo mundo, né? Colocar nas redes sociais e difamar, caluniar. Não. Em silêncio, ele foi resolver isso. Abandonou em segredo. E é o que a gente precisa, é essa atitude que nós precisamos ter. Muitas vezes a gente discorda de certas situações
a gente precisa dar tempo para que a gente possa resolver, para ter um discernimento diante daquilo que nós estamos passando. Talvez a primeira impressão não é a forma que a gente tem que resolver, mas ao mastigar, ao refletir, meditar, o melhor caminho, a melhor solução, o tempo vai dar. O tempo é o melhor remédio. E se tornou remédio na vida de José. O que aconteceu com ele? Ele sonhou, o anjo apareceu para ele, explicou, olha filho, é o Messias. Você precisa entender que foi pela ação do Espírito Santo que ela gravou, ela não te traiu não foi adultério. É o Espírito Santo, é Ele que é o pai dessa criança. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, naquele momento, ele então aceitou e assumiu como pai e esposo. Que a nossa vida seja assim. Que muitas vezes a gente não entende coisas que a gente precisa passar. Mas que ao decorrer do tempo, os muitos anjos, Deus vai colocando em cada etapa, em cada processo, em cada fase, para que a gente possa continuar seguindo os caminhos do Senhor. Como Maria e José tiveram essa graça, cada um de nós tenhamos. Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.